Dentre todos os objetos inexplicáveis de nosso mundo, os mais fascinantes são aqueles classificados como anomalias antigas, mas que nós conhecemos como os OPAR, os artefatos fora do tempo. De acordo com as datações de carbono e outros métodos, se tratam de objetos muito antigos, mas por causa de sua forma ou construção parecem ser muito modernos. E deram um nome bonitinho, artefatos tecnológicos anacrônicos. Ou seja, falando no popular, é o mesmo que dizer: se a história do mundo que conhecemos, contada por arqueólogos e historiadores ligados ao centro do poder, estiver correta, então esses objetos não deveriam existir. Simples assim. Eles não se encaixam nem na linha do tempo ou muito menos na cronologia geológica e antropológica. No entanto, existem. E nos deparamos com uma decisão difícil. Ou admitimos que nossas técnicas de datação estejam erradas, ou admitimos que há muito mais na história do planeta que podemos imaginar. Isso nos leva aos megálitos de Sachacahuán, no Peru, que chocam cientistas. São estruturas gigantescas de pedra, perfeitamente alinhadas e encaixadas uma na outra. Elas encantam os turistas e viajantes diante da engenhosidade e criatividade demonstrada na construção do monumento. Como os antigos peruanos moveram, cortaram, moldaram e esculpiram cada pedra e depois as encaixaram perfeitamente ao redor e no topo? Várias hipóteses foram sugeridas para explicar como esta cidadela de pedra foi erguida, incluindo o uso do suco de uma planta da época dos Incas. E há quem acredite que as antigas civilizações peruanas conseguiram acessar uma tecnologia antiga. Uma tecnologia que, quando unida a essa planta misteriosa, conseguia alcançar a propriedade para amolecer as pedras. Pesquisadores estudaram cuidadosamente a parede de granito e concluíram que as pedras foram vitrificadas. Isso significa que foram expostas a milhares de graus, fazendo com que houvesse a vitrificação, ficando muito lisas e macias. Mais estudos, então, provaram que os antigos peruanos realmente aqueciam as pedras em altas temperaturas, dava a forma e depois as movia do seu lugar de origem a seu destino final. A eles restava descobrir qual tipo de dispositivo de alta tecnologia foi usado. O mais interessante é que existem evidências abundantes de que outras civilizações antigas usaram a mesma tecnologia. E se for assim, seria formidável e muito esclarecedor. Desta forma, encontramos o mesmo com os maias, os olmecas e até os astecas. No entanto, isso pode nos soar como uma especulação exagerada, porém, vamos considerar alguns fatos e, na verdade, 5 pontos. Primeiro é que a maioria das marcas antigas e complexas indicava que já existia uma forma de resfriamento. Em segundo é que enquanto a pedra ainda estava derretida, ela era levada e encaixada perfeitamente às outras, mesmo percorrendo grandes distâncias. Em terceiro é que estas pedras eram enormes e muito pesadas. Estamos falando de pedras que seriam praticamente impossíveis de manobrar naquela posição, mesmo usando nossas máquinas modernas. O quarto ponto é que os antigos possuíam algum tipo de dispositivo de alta tecnologia. E por fim, algumas rochas em construções incas tinham muitos ângulos perfeitos. É por isso que tantos cientistas não conseguem explicar, uma vez que se trata de algo fora do seu tempo, já que naquela época não havia tecnologia para mover pedras imensas. Então, como fizeram? Nossas datações estão erradas? Devemos rasgar nossos livros? Ou não? A explicação mais razoável é a sugerida por esses pesquisadores. Se for assim, estamos falando de tecnologia avançada, totalmente fora do seu tempo, não? E usada para fabricar em grande escala. Isso nos leva à manipulação da matéria atômica em um nível molecular e submolecular, ou melhor, a um padrão de projeto tecnológico capaz de manipular moléculas e átomos. Mas estamos falando de nanotecnologia?
Se sim, não faz sentido, porque conforme os documentos, a nanotecnologia remonta ao final do século XX, com a invenção do microscópio de tunelamento. Por outro lado, esses mesmos arqueólogos apontam que a nanotecnologia foi usada lá no Império Romano. E isso nos leva a outro objeto fora do tempo, chamada a Taça de Licurgo. Ela nos mostra outra curiosidade, já que remonta a princípios da prática da nanotecnologia no século IV. Por mais estranho que pareça, as pessoas da era romana poderiam ter sido a primeira civilização conhecida a usar a nanotecnologia. A taça de Licurgo é uma taça de vidro somada a partículas de ouro, metais como cobre e outros, que está revestida com outro metal em forma de gaiola. Ela foi adquirida pelo Museu Britânico em 1958, sendo o único exemplar completo existente na atualidade. O vidro dessa taça tem características dicróicas, que respondem aos estímulos ópticos. Isso significa que suas cores variam quando expostas à luz, indo do verde opaco ao vermelho intenso. Um estudo realizado pelo Departamento de História da Universidade de Cardiff demonstra que a produção de vidro já existia em larga escala. Porém, essas taças têm características únicas, difíceis de serem encontradas, dado seu valor e complexidade de produção. As nanoespirais microscópicas remontam entre 300 mil a 100 mil a.C. Foram descobertas em vários locais nos Montes Urais em 1992, a uma profundidade de 3 a 12 metros. Elas foram feitas de tungstênio e molibdênio e suas proporções demonstram regularidade, isto é, indicam que poderiam ser fabricadas apenas por meios mecânicos, ou seja, seria a prova que foram feitos artificialmente. Por isso, muitos acharam que as nanoespirais seriam resíduos de lançamentos de testes de foguetes. Porém, o Departamento Espacial de Moscou decretou que se tratam de produtos muito mais antigos que os foguetes modernos. Em 1996, o Dr. Matveja concluiu que, embora tenham milhares de anos, são produtos de tecnologia artesanal. Então, a pergunta é: como e com qual propósito esses pequenos componentes foram fabricados? Se por um lado há pesquisadores que acreditam no uso de nanotecnologia no passado, outros, no entanto, dizem que essas tecnologias têm natureza extraterrestre. Curiosamente, há textos filosóficos escritos por acadêmicos chineses que revelam que esse composto foi criado em algum momento do século IV a.C. No texto há um relato surpreendente sobre o que mais parece ser uma antiga maravilha de engenharia, muito mais antiga do que o próprio texto. Ele nos conta que na China, por volta de 1023 a 957 a.C., existia uma espécie de engenheiro. Esse engenheiro fez algo maravilhoso e mostrou sua invenção maravilhosa ao quinto rei da dinastia chinesa Zhou. Se trata do autômato, uma espécie de robô de tamanho real que era capaz de se mover de maneira realista e até cantar. O texto descreve o funcionamento interno da construção robótica, que incluía tudo em tamanho real, desde os ossos, coração, juntas, pele e cabelo. Mas o que mais impressiona é imaginarmos que os antigos chineses já sabiam disso há mais de 3.000 anos, sabiam como construir máquinas e humanos mecânicos. E há inúmeras histórias intrigantes de fontes variadas sobre as invenções dos chineses antigos. A outra famosa é sobre um especialista em design que construiu pássaros mecânicos automatizados que mediam a direção dos ventos. Ele também criou um famoso dispositivo no qual vestia automaticamente a realeza. Era assim: quando a rainha abrisse o espelho, acionava as alavancas e interruptores. Daí, portas laterais se abriam automaticamente. E de lá sairia uma empregada robótica. Ela levaria itens para seu banho. Do braço da empregada sairia uma toalha e automaticamente ela voltava para o armário. Ele inventou muitas coisas ao longo de sua vida e todas operadas mecanicamente.
Ainda na China, há um livro antigo que contém histórias fascinantes sobre as grandes invenções mecânicas e robóticas do rei da dinastia Tang. Se trata do rei Lanlin, que governou entre 550 e 577 a.C. Ganhou fama por suas invenções mecânicas. Certa vez ele criou um robô idêntico a um ser humano. Ele poderia até dançar, mas foi criado apenas para servir vinho aos convidados. Mas essa história ele não descreve o funcionamento interno. No entanto, dito isso, devemos avaliar. Será que realmente sabemos tudo sobre tecnologia avançada no mundo antigo? E se tínhamos nanotecnologia, tínhamos a arte de moldar pedras, será que tínhamos alguma tecnologia que pudesse manipular o som? Isso nos leva ao grandioso hipogeu de Malta, uma caverna composta de 3 níveis que supostamente foi usada como um sítio funerário por volta de 3000 a.C. Com câmaras esculpidas nos corredores das rochas, elas se conectam às câmaras subterrâneas e é um local considerado um templo que, segundo as lendas, abrigou uma raça desconhecida com crânio alongado. No entanto, o incrível do hipogeu é que possui 3 níveis, de modo que a câmara menor não foi descoberta até 1902. A câmara superior é considerada a grande cavidade com túmulos. No nível intermediário, encontramos as paredes pintadas e esculturas bem complexas. Após descer 7 degraus, chegamos ao nível mais profundo, chamado de Santo dos Santos. E aí está a chave. A câmara possui propriedades acústicas estranhas e ficou conhecida como Câmara do Oráculo. O espaço vazio é capaz de amplificar vozes e ressoar tão fortemente que pode ser sentida por todo o nosso corpo. E claro, por isso o hipogeu foi alvo de várias investigações. Essa sala recuou os ecos que se prolongam em outras partes do hipogeu, amplificando a frequência assim como a duração do som. Ela foi esculpida como um projetor para transportar as ondas sonoras, ou seja, o hipogeu foi projetado para amplificar o som. E se foi assim, como é possível que os escultores soubessem de algo tão moderno? Talvez a explicação esteja com os antigos metalúrgicos que conseguiram uma técnica sofisticada para trabalhar com ouro, se valendo de um aperfeiçoamento no mercúrio. E há 8.000 anos, na Turquia, descobriram esse metal que passou a cobrir metais como bronze e prata. Esse método ficou conhecido como método de revestimento sofisticado. E está presente nos mais diversos desenhos dourados das cúpulas religiosas no interior das catedrais. É um procedimento semelhante à galvanoplastia, o que demonstrou que já era popular na antiga Babilônia e no Egito. E também cai por terra a ideia de que a galvanoplastia tenha sido descoberta por volta de 1800 na Itália. Ao longo de vários séculos, os metalúrgicos descobriram uma gama extraordinária de técnicas diferentes para processar o ouro, mas não tinham o conhecimento que os antigos grupos de artesãos descobriram. Neste período antigo, eles aplicavam películas de ouro e de prata em objetos muito delicados. Suspeita-se ainda que o mercúrio já era usado como uma cola para segurar uma película fina de ouro ou de prata nas joias. Então, como isso é possível se a galvanoplastia requer eletricidade? Como esses trabalhadores geraram eletricidade para seu trabalho? Isso nos leva a William Gilbert, que a descobriu em 1600, porque antes disso, o único tipo de conhecimento sobre eletricidade disponível para o homem moderno era o elétrico dos peixes. Mais tarde, em 1748, Benjamin Franklin cunhou o termo bateria. Em 1800, Alessandro Volta construiu a primeira bateria eletroquímica chamada bateria voltaica. No entanto, a descoberta de um artefato chamado de a bateria de Bagdá remonta a 150 anos antes de Cristo e desafiou o conceito de que Alessandro Volta foi o primeiro inventor de uma bateria. A bateria de Bagdá é o primeiro exemplo histórico antigo de uma fonte de energia elétrica. Encontrada em 1936 por trabalhadores ferroviários ao sul de Bagdá, possui formato cilíndrico, um fundo coberto com discos de cobre e selado com betume. O asfalto ou isolante de betume eram usados para selar as tampas.
Essas hastes mostravam fortes evidências de corrosão por um ácido evaporado em seu interior. Após isso, descobriram outros dispositivos semelhantes no porão do Museu de Bagdá e concluiu-se que eram baseados nos mesmos princípios. O engenheiro William Gray testou réplicas das baterias de Bagdá feitas em recipientes de cobre. Elas estavam cheias de suco de uva ou de vinagre e era o que gerava eletricidade na antiguidade. Os experimentos demonstraram que a bateria de Bagdá era capaz de produzir pequenos momentos de corrente, o que demonstra que a prática de usar corrente elétrica remonta 200 anos antes de Cristo, antes de ser oficialmente inventada. A teoria popularmente aceita é que a corrente produzida por essas mini baterias eram usadas para galvanizar metais. Isso foi amplamente divulgado em um artigo publicado numa revista especializada em 1957, onde relata que as baterias de Bagdá eram usadas por joalheiros para banhar joias em ouro. Talvez tenham sido usadas para servir de fonte de eletricidade, como as encontradas em peixes elétricos, usados para fins medicinais, como na Grécia Antiga ou na Roma Antiga. Independente de seu propósito real, outros dispositivos semelhantes foram usados na antiguidade, o que significa que os nossos ancestrais eram muito mais avançados do que podemos imaginar. Construtores pré-históricos dos tempos antigos, como os egípcios, maias, os indianos, gregos e chineses, usaram como material as pedras mais robustas do planeta e perfuraram orifícios perfeitamente redondos. E nos dias de hoje, com todo esse maquinário e tecnologia, mal somos capazes de realizar esse feito. No entanto, essa é uma conquista surpreendente para os nossos ancestrais. Esses orifícios perfurados de maneira perfeita mostram que os antigos estavam familiarizados com tecnologias altamente avançadas. É evidente que esses grandes buracos encontrados em pedras antigas exigiam algum nível de habilidade de engenharia, de sofisticação e de equipamento de corte adequado para extrair esses materiais. Ainda os que pensam que as pessoas da época não possuíam essa tecnologia devem então esconder as evidências contrárias, porque pedras duras como o granito são quase impossíveis de serem furadas. Se os antigos não encontraram limitações com pedras tão duras, é justo especular que havia sim tecnologia avançada. Por exemplo, no Egito Antigo, os construtores da Grande Pirâmide escavaram o sarcófago da Câmara do Rei usando uma broca para tubos. E ainda podemos ver as marcas dos tubos nos locais onde perfuraram, embora, obviamente, os construtores cobriram as marcas com um polimento extra. Você aí pode imaginar o quão chocante deve ter sido a primeira vez que os arqueólogos encontraram essas maravilhas tecnológicas antigas? Abu Sete e Abu Murá são dois outros lugares famosos no Egito com buracos notáveis perfurados. Em 1996, um fragmento desse buraco foi colocado em exposição no Museu do Cairo. Observando mais de perto, percebe-se a espiral inconfundível das ranhuras de uma broca. O que também se mostra fascinante é que o corte de pedra é uma prática antiga e difundida, encontrada em todas as partes do planeta. E outro lugar com um antigo exemplo de perfuração visível além do Egito está na ilha Sumatra, na Indonésia, conhecida como a Ilha do Ouro. Essa misteriosa e antiga tradição de lapidação de pedra também é evidente em vários outros locais. E claro, estudiosos não conseguiram responder como essas curiosas perfurações foram feitas, qual era a sua finalidade e muito menos o tipo de ferramentas usadas. Mas independente das respostas, a evidência está presa nos fragmentos, o que sugere que até os povos antediluvianos estavam familiarizados com tecnologias metalúrgicas como a nossa. O sonho de nossos ancestrais parece se basear em conhecimento avançado de metalurgia, incluindo técnicas de endurecimento sofisticadas e tecnologias para lidar com a fundição de grandes peças. Curiosamente, esses conhecimentos não eram exclusivos de apenas um lugar. Os antigos chineses e os indianos estavam na vanguarda da metalurgia antediluviana. Esses povos teriam uma longa história de quase 3.000 anos de metalurgia.
E dentre todas as maravilhas da tecnologia antiga, a fantástica metalurgia chinesa se destaca, como os pagodes chineses, um tipo de torre com um teto terminando em várias camadas feitas inteiramente de metal fundido de cima para baixo. Elas estão ainda em pé em Danyang, na província da China. Em 1961, construíram um pagode de ferro fundido de 197 metros de altura. Algo impressionante para os dias de hoje, imagine naquela época. A cada dia, mais e mais arqueólogos entenderam que existiram civilizações avançadas esquecidas que passaram seu conhecimento a outras civilizações menos avançadas após o grande cataclismo. E existem dezenas e dezenas de exemplos de tecnologias inexplicáveis, artefatos fora do tempo, do seu lugar, que são mais do que suficientes para as academias começarem a desvendar a verdade por trás dessas descobertas fascinantes. Basta examinar minuciosamente uma anomalia verificável e dizer ao mundo que não apenas existe o que nós pensamos que seja.